Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Mais um programa Pauta Social iniciando e hoje um convidado especial, há muito tempo já fazendo esse convite, agenda muito cheia, né? Mas que bom que o vice-prefeito Marcelo Brick aceitou esse convite. Sempre. Obrigado, Marcelo, por estar aqui junto conosco. Um vice-prefeito novo, né, para nossa cidade e com muita vontade de trabalhar. A gente se conheceu um pouco mais de perto na campanha eleitoral e a gente sabe da tua dinâmica, do teu respeito, do teu carinho e alegria. Tu é uma pessoa que acho que acorda de manhã já empolgado para o trabalho, para o serviço público. Isso é muito importante, Marcelo. Queria que tu se apresentasse um pouquinho mais, claro. Gaspar, com o crescimento, muita gente vindo para cá. Tu contasse um pouquinho de quem é o Marcelo, né? Pai, o Marcelo advogado, um pouquinho mais da tua vida particular, por favor. Tá bom. Primeiro, Santiago, quero te agradecer o convite, né? Fico muito feliz aqui, também sei do teu empenho, do teu trabalho, muito focado na área social, ajudou muito, né, o município quando foi secretário. Muitas famílias hoje estão em estado minimamente ali, enfim, saindo daquela zona ruim, daquela situação adversa e hoje tem uma condição de vida um pouco melhor porque eu sei que foi muito pelas suas mãos. Então também fico feliz de estar aqui contigo na tua audiência aqui do teu programa, né? E um prazer poder estar aqui. Bom, Martin, eu me chamo Marcelo de Souza Brick, fiz 40 anos esse ano. Poxa, tá novinho. Então, eu sou gasparense, né? Nascido aqui em Gaspar, meus pais são daqui também. Meu pai, na verdade, ele veio para trabalhar na época da Ceval. Ele veio de São Paulo para cá. E a minha mãe nascida aqui, né? Inclusive, onde a gente está hoje aqui, Martin, nesse prédio, era um mercado onde ela trabalhava. Olha só, na atitude. Isso, aqui existia o mercado SESI. Quem é gasparense aqui de mais tempo, né? Um pouquinho mais, mais idoso, lembra que aqui era um dos únicos mercados grandes e a minha mãe ficou praticamente 20 anos aqui, né? Então, eu fui criado pela minha avó, que um pouquinho mais aqui na rua Isidoro Corrêa. Então, minha mãe e meu pai eram separados, então eu fiquei muito criado pela minha avó e meu avô aqui. Seu Benjamin e a dona Naíra. Minha avó, graças a Deus, ainda está aqui, 92 anos. Olha! E a minha mãe, então, vinha trabalhar, ia almoçar e eu ficava muito aqui. Na época não era Madre, era Jardim das Freiras, Jardim São José, então eu fiz o meu jardim ali. E como nós tínhamos a nossa residência, né, eu e minha mãe, lá na margem esquerda, então depois eu fiz ali, né, o ensino fundamental, enfim, toda a minha parte. Na Norma Mônica Zábel. Peguei a escola antiga ainda, onde hoje a quadra era a escola antiga, e depois foi construindo então a escola nova, né. Aí me formei em Direito, né, fiz o segundo grau também aqui na Honório Miranda, e aí fui para a FURB, me formei em Direito. Era do comércio, trabalhei muito tempo no comércio, Martin, comecei com 16 anos. Na verdade, sim, eu comecei a trabalhar com 11 anos como office boy. E literalmente, o meu pagamento era um café da tarde, era uma Coca-Cola, um pastel. Esse era o pagamento naquela época. O meu vizinho tinha uma contabilidade e aí, então, eu trabalhava meio período para ganhar um pastel e uma Coca-Cola. Depois trabalhei como office boy em outras empresas, até que entrei na Viniplast, com 16 anos, a nossa Viniplast, seu Vitório Dagnoni, né, toda a família ali Dagnoni me acobertou ali no meu primeiro, ali foi meu primeiro registro. Olha só. Ali eu tive o meu primeiro registro. Que ano é isso, Marcelo? 98, 97, 98. Olha só. Isso. Aí fiquei no período lá, era menor aprendiz na época, né, tinha 16 anos. Aí entrei no shopping como dobrador, na época da Mackenzie, tempos áureos do Shopping Nori Market, e ali eu fiquei por um bom tempo, e ali eu praticamente fiz o início da minha carreira profissional foi no meio das lojas, né, porque a minha mãe também era do comércio, então ela meio que, meu filho tá precisando de emprego, tu não dá um emprego para ele, né? Incentivava o filho. Exatamente. Enfim, Martin, resumindo, né, trabalhei um bom tempo no comércio, né, e o comércio eu sempre costumo dizer que ele é muito próximo da política, né, porque a atividade humana, né, o vender, o estar apresentando um produto e assim, fazendo relacionamento, né, o comércio tem, perdão, o comércio tem muito disso, né, de fazer relacionamento, amizades, e a política é muito parecida, né, então, se me perguntar como é que veio a política na tua vida, Marcelo, foi através do comércio. E aí, na época da faculdade, isso em 2005, 2006, e aí realmente despertou daí para essa causa pública, aí com um pouquinho mais de conhecimento técnico na área, né? Aí me formei em 2009,
E aí, em 2010, efetivamente, eu entrei no meio político aqui na cidade. Aceitasse um convite? Como foi isso? Na verdade... Era um sonho ou alguém te convidou, alguém te inspirou, sim, Marcelo? Ô, Martin, na época que eu era... Olha, é engraçado, né? Que eu estava trabalhando no comércio, as pessoas falam assim, pô, tu devia ser político, tu conhece todo mundo. Porque, de novo, né? As vendas, ela é muito relacionamento. As pessoas te procuram para vender e aí a venda, como é que ganha? Ganha por comissão na época, né? Então, eu ganhava comissão. E aquilo... tu devia ser político porque tu conhece muita gente. E aí, rapaz, eu entrei na faculdade, conheci o professor Roberto Diniz Salti, né? Advogado, deu aula para mim na Teoria Geral do Estado, né? Trabalha essa parte direita, esquerda, os movimentos sociais da época, os movimentos políticos. E ali eu falei, pô, não é verdade que isso aí me prendeu? Mexe comigo? Martin, vou dizer para ti, eu fiz a minha faculdade toda pensando na área pública. Não necessariamente como candidato, mas na área pública. Na gestão pública. Na gestão pública, exatamente. Na parte de licitações, contrato, adoro essa parte de direito administrativo, direito constitucional, assim, sou realmente um amante disso. E aí, e a política anda muito paralelo a isso, né? Muito próximo. E aí, em 2008, o Adilson Schmidt era meu vizinho de porta, aqui da minha avó, aqui na Isidoro Correia, hoje ele não mora mais ali. E aí a gente acabava ajudando porque era vizinho, né? Enfim. E aí até que ele falou assim, pô, Marcelo, precisa da tua ajuda na época da catástrofe. Perfeito. 2008 ali, Novembro de 2008. para atender telefone na Secretaria de Obras. Eu disse, claro, Adilson, vou lá, voluntário. E aí fiquei lá, aquele sábado, domingo, atendendo telefone, né, com o pessoal Aí não tem mais licitação, né? Todas as empresas ajudando, enfim, decreto de calamidade pública. E aí o Edilson perdeu a eleição daí para o prefeito Celso Zucchi. Sim. E ali eu, politicamente, partidariamente, o PP Schmidt, nosso saudoso PP Schmidt. Olha, um grande abraço a toda a família. Família da Suvimes, da Dona Carmen, da Gabi, Carmen, né, da Helena, enfim, do Michael Klauma, meu amigão. E ali o PP disse assim, pô, Marcelo, não quer ir pro partido? E aí, na época, Democratas. Democratas na época, 25. 25, exatamente. Aí eu disse, pô, PP, eu queria muito trabalhar na questão pública, mas eu não sei como começar, eu sei que tu já foi vereador, candidato a prefeito, né? Aí nisso, o Jean Kuma, na época, era deputado aqui da região. Certo. E aí o PP assim, eu queria te apresentar um deputado e tal. E eu pensei, pô, né, vou conhecer o deputado. E naquela época, né, era difícil ter o deputado ir na tua casa, ou quando ia era motivo de festa, né? E aí eu conheci ele, daí ajudei ele naquela campanha, Martin. E aí ele se elegeu, né, naquela oportunidade, né? O deputado Raimundo Colombo, estadual. Deputado estadual. O Raimundo Colombo foi, então, governador. Então, todo o time do Democratas na época ganhou no 25. E eu apenas continuei aquele trabalho que eu ajudei, não que eu fiz a campanha do Jean sozinho, né? Mas aquele trabalho político que eu fiz pro Jean para 2010, eu mantive ele para 2011 e 2012 eu me candidatei a vereador e fui o mais votado da cidade. Olha só. Então, a minha vida pública ela é curta, mas ela é muito intensa. Porque na primeira eleição, eu considero aquela do Jean como uma eleição pessoal, porque eu botei uma meta para ele e era como se fosse para mim. Então eu falei, Jean, eu não sei quanto fizesse, vamos pensar, 900 e poucos votos em 2008. Eu vou tentar fazer uma votação boa para ti. Então, Martin, eu trabalhava como se fosse para mim. Eu pedi ajuda para ele, falando assim, me ajuda porque ele sendo deputado, eu posso... Ajudar a cidade. Ajudar a cidade e eu tenho intenção de ser vereador. Eu falava abertamente isso, né? Até claramente. Seria uma campanha antecipada hoje, né? Mas eu falava isso para os meus amigos, eu tenho intenção de ser candidato em 2012, então se tu me ajudar agora, eu vou pedir apoio dele para nós aqui para a cidade e em contrapartida eu... E, cara, graças a Deus, assim, em 2012 estourei a votação, né? Fiz 1.439 votos. Olha só, votação expressiva, para a primeira eleição, né? Minha mãe já falecida, meu pai já falecido, assim, eu não tenho herança política, sabe, Martin? Então, eu não tinha assim, o teu pai, o teu avô, eu não tinha isso. Então, eu era sozinho, né? Vou na raça e na coragem. E aí, enfim, né? Então, a minha vida então começou ali em 2012 como candidato. Perfeito. Aí assumisse em 2013, 14, 15 e 16. Qual foram as marcas, ou a principal marca como vereador? Eu sei que tu foi presidente da Câmara, fosse um vereador atuante, ao ponto de depois ser candidato a prefeito. Então, tu marcou. Martin, qual foi a tua marca, digamos assim, Vou dizer pra ti, Marcelo? assim, que eu durmo, assim, todos os dias eu durmo assim com a cabeça tranquila, porque... Não dá para ser meio termo, né? Nesse meio. Tem que ser muito intenso. Até porque o resultado na vida das pessoas, ela demora um pouco. O processo é lento. O processo político, ele é lento.
político, quando eu falo, não político partidário, né? Quando eu falo político, é o político Construção. administrativo. Bom, tens acompanhado ali como é difícil entregar uma escritura na mão de uma pessoa. Não é simplesmente chegar lá. É demarcar, é regularizar, é lei que autoriza, é correr atrás do recurso, garantir o recurso e entregar efetivamente o serviço público para a pessoa. Então, isso tudo demora, não é rápido. Então, assim, Martin, de 2012, quando eu me elegi, né? Até 2016, quando encerrou o mandato, no dia 31 de dezembro, assim, não teve um dia sequer assim que eu me dei ao luxo de ficar em casa. Tanto é que eu não tinha atividade profissional naquela época. Eu abandonei. Dedicação exclusiva a vereador. Porque eu falava assim, se a pessoa vai de vereador, ela tem que honrar cada centavo daquele recurso que ela ganha e cada voto, inclusive das pessoas que te confiaram, para te trabalhar de segunda a sexta e final de semana também, porque a gente Perfeito, sai de agenda casa pública. Tu sai de casa como um vereador para ir no mercado e as pessoas te abordam e eu tenho o maior prazer de estar disponível, porque essa é a nossa função, a gente tem que estar disponível. Então, não tinha realmente o horário assim para fazer a minha atividade pública. Então, eu deixava o meu menino, na época, o Arthur, na creche, lá na Caixinhas de Ouro, às 7 da manhã e... Ia para a rua. Ia para a rua e voltava à noite, enfim, quando tinha atividade eu fazia isso. Mas assim, Martin, como eu era um vereador de oposição ao governo do Celso Zucchi, mas a minha oposição ela sempre foi propositiva. E eu sempre falo isso pro pessoal. Marcelo, como é que é a tua desenvoltura? Minha desenvoltura é sempre assim, olho no olho, dá para fazer, dá para fazer. Não dá para fazer, não conte comigo. Então foi muito claro isso. A verdade. Não fazia esse jogo, mas é bom, mas eu vou votar contra porque eu tenho que votar contra porque o meu... Não tem isso. É bom para a cidade, vota a favor. É ruim para a cidade, vota contra, dentro das tuas convicções. Perfeito. Né? Então, assim, como eu não tinha muito acesso à obra, então, Marcelo, me ajuda numa boca de lobo, me ajuda numa pavimentação de rua. Que as pessoas pedem diariamente. Isso. Tá na rua, vem os pedidos, vem né, os Marcelo? Pedidos, e geralmente é pedido de prefeito, não é de vereador, né? E tá certo também, porque tu estás ali para isso ali. E como eu não tinha esse relacionamento ao ponto de pedir assim, olha, faz essa obra. Até pedia, mas era em vão naquele período. Então eu comecei a levantar algumas bandeiras. Por exemplo, a lei do autismo aqui em Gaspar foi criação por mim em 2015, através de uma conversa com uma mãe, que na época nem tinha AMA aqui. Então eles se reuniam em Blumenau, e lá tinha AMA de Blumenau. Então a ideia era implantar através de uma lei. Então ela me procurou, a Carmen Pitts, um beijão para ela. Ela disse, Marcelo, cria a lei aqui em Gaspar para começar a provocar o debate, porque daí a gente vai acontecendo um movimento natural, né, através dessa lei. E, de fato, a gente criou a lei, a Fundação da Educação Especial de São José veio para cá, trouxe 2 dias de palestra aqui sobre o autismo. Olha. O que era o autismo, até porque era algo muito recente, muito novo, né, 2015 isso, né? Não, 2013, perdão. 2015 foi a lei. Agora me fugiu. Não, perfeito, mas... Não, 2014. Marcelo, tu estás trazendo um exemplo para o nosso público de como inicia uma política pública. Há uma pressão popular, levou para o vereador pesquisou, estudou, trouxe a lei e hoje nós temos a possibilidade da construção hoje, né, de uma sede própria da AMA. Nós já temos 4 milhões garantidos já de recurso para a sede nova do Integrar, que é onde a AMA programa trabalha, onde a AMA, né, vai trabalhar. E assim, com o maior carinho, assim, sabe, Santiago, Martin, eu chamo tu de Martin carinhosamente, mas Santiago, assim, porque eu olho para trás e falo, aquela conversa nossa, ela me pedindo ajuda e hoje se concretiza com mais de 130 crianças sendo atendido com 4 especialidades, tudo de graça. Sabe, valeu a pena. Valeu a pena. É claro, e assim, a bandeira da educação sempre foi muito forte para mim. Eu acredito sempre que o pilar da educação ele é extremamente importante, fundamental para a construção de uma geração. É a base, a base. Infraestrutura, a gente trabalhava muito por isso. Gaspar era uma cidade que um trânsito realmente pesado. Por quê? Porque as ruas eram as mesmas, Santiago, de 50 anos atrás. Perfeito. Então, o governo do Celso ele pavimentava muita rua, mas não abria novas vias, né? Diferente do Kleber agora. As VPs que estão saindo. Perfeito, as vias projetadas. As pavimentações que estão vindo, né? Tudo no sentido de corredores, para atender todo o bairro, né? Todo aquele entorno. Então, trabalhava muito nessas bandeiras, assim, bandeiras mais macro, né? Buscando alternativas, soluções, ideias, né? Marcelo, e agora, como eu falei, estamos chegando no final do ano. Essa marca do primeiro ano como vice-prefeito. A gente conheceu um pouquinho da tua história, as lutas como vereador e agora como vice-prefeito. Qual é o sentimento do Marcelo Brick? Assim, Santiago, caminhou muito, né? Eu penso que tanto o governo do Kleber e do Lu, né, de 2016 até 2020, e esse primeiro ano meu com o Kleber, assim, eu senti assim,
uma junção de esforços, coisa que não tinha quando eu era vereador. As empresas, os empresários com o poder público não se comunicavam, não se falavam. Hoje eu sinto que há um sentimento de pertencimento, de todo mundo cuidar. Por que eu tenho que esperar que a prefeitura venha limpar na frente da minha casa? Por que eu não posso eu lá limpar? Faz parte do ser cidadão. Né? Porque se espera pela prefeitura, imagina. Vamos lá, Santiago, choveu há pouco tempo, mais de um mês. Foi. São 400 quilômetros de estrada de barro. Não vai chegar a patrola no outro dia, depois que a chuva parar. Pô, mas será que eu não consigo ter esse discernimento que eu faço parte do todo? Então, o que eu sinto, em resumo, né, nesse primeiro ano? Há uma junção de esforços, tanto da sociedade civil organizada, quanto das pessoas em si que olharam Gaspar não mais como Gaspar, aquela cidade que passa a segunda, né? Já um respeito pela cidade. Eu participei de uma prestação de contas do prefeito Mário Hildebrand, lá na CIB, agora, semana passada. Tu é o Brick de Gaspar? Sou eu. Olha, parabéns, cara. Parabéns, porque o que vocês estão fazendo por Gaspar é impressionante. Santiago, isso significa que não tem mais nada para fazer? Não. Isso significa que a gente tem que trabalhar o triplicado para dar conta das demandas que tem aí. Né? Não é só pavimentar. Nós temos um hospital que a gente precisa resolver. Perfeito. Né? O serviço público tem que ser rápido. As pessoas, quando sentem dor, elas não marcam o horário. A dor vai sair agora às 8 da noite, então eu vou esperar. Não, é na hora. Então, o serviço público ele tem que ser ágil. Então, assim, as pessoas... E outra coisa que é importante dizer, né? A equipe de governo é muito boa. O Kleber capitaneia isso com maestria. Né, de dizer assim, olha, é uma ideia do prefeito, o vice-prefeito comungar de uma ideia, mas se a equipe não funcionar, não vai. Né? Então, é uma engrenagem que funcionou. Então, assim, Martin, eu estou muito contente desse primeiro ano, dessa oportunidade, né, de ser um vice-participativo, né, sempre falando, tem que ser participativo. Sim. O prefeito é o grande regente dessa orquestra, mas o vice tem que dar tem que ser o esteio dele e no sentido também de ter uma desenvoltura própria ao ponto de conseguir, por exemplo, eu saí de Floripa hoje com o parque náutico garantido, né? Olha de recurso, só, né? que 14 coisa milhões. boa, Marcelo. Que então, coisa boa. Claro que é fruto de um trabalho do prefeito, mas assim... A parceria. É parceria, exatamente, né? Mas eu não falei do Marcelo ainda pessoal, né? Não deu tempo. Não, mas é... Posso falar rapidinho? Pode, Marcelo claro. é casado com a Giza, né? Tem o Arthur, de 10 anos, né? Meu filhote. Tem a Maria Júlia, que é a minha filha do coração, que é minha enteada, né? Tem um escritório de advocacia aqui no centro, né? Mas quando... Perfeito, do lado do Beira Rio, isso, a propaganda aí. Mas eu fico impedido de advogar, é importante dizer isso, porque a função pública deixa a minha OAB impedida. Apesar do escritório estar lá funcionando, né? Tem a minha sócia lá. Tem uma equipe, né? Tem a equipe que está funcionando, né? Mas então, um pouquinho de resumo aí, rapidinho, da minha história. Aí. Marcelo, nós teremos com certeza outros programas juntos, mas eu queria falar um pouquinho, eu acho que tu tocaste em alguns pontos, os desafios pela frente. A infraestrutura, nós temos que avançar, o anel do contorno tem que avançar, Gaspar, capital da moda infantil, também tem que ser a capital do investimento em criança e adolescente, tu sabe que isso é importante. Nós não falamos do Marcelo e o esporte, e nós falávamos alguns dias da importância do esporte para os setores da vulnerabilidade social. A cidade cresce, mas também muita gente vem para cá em busca de emprego, de oportunidades. Tem, né, Santiago? Tem, graças a Deus. Né? Que bom, mas muita gente vem e é difícil uma moradia. Nós falávamos nos bastidores da importância da regularização fundiária, então nós temos muitos assuntos. Com certeza, Marcelo, a gente se chamará em outras oportunidades para estar conosco, né? Mas que bom sou entusiasta das boas isso práticas. É importante, sabe, Marcelo? E nós pensar o futuro de Gaspar, pensar o plano diretor, que cidade que a gente quer para daqui a 20 anos. Santiago, se me permite, né? Nós temos uma duplicação da 470, que o governador agora injetou 400 e poucos milhões para terminar o trecho 1 e 2, que passa bem em Gaspar. Gaspar vai ser um polo logístico, nós né? Temos duas SCs que cortam aqui, a Jorge Lacerda e a Ivo Silveira, que vai ganhar a duplicação, inclusive. Opa. Vai ficar uma rota da moda ali, que eu sei que é um pedido daquela comunidade ali do... E do empresariado, claro, do comércio de Gaspar. Não tenha dúvida que aquilo ali vai ficar uma rota de negócios, né? Então, Gaspar realmente é a bola da vez. Blumenau não tem para onde crescer, tanto é que a Autona veio para Gaspar, Mercado Livre, o CD da Magazine Luiza está em tratativa, enfim. São mais de 1.500 CNPJs abertos esse ano de empresa. Quer dizer, isso é geração de emprego, geração de renda, e a gente precisa estar antenado a isso. Isso é importante que você falou. Para onde que a cidade vai crescer? Como é que vai ser? Quais são as vias projetadas para esse trânsito não passar por dentro de Gaspar mais? Novamente, a cidade não foi planejada. Não é uma Curitiba da vida que lá na década de 70, com o Jaime Lerner, se projetaram. Perfeito. E hoje, 2022, né,
2021, perdão, é que a gente está vendo o reflexo que tem que melhorar o trânsito agora, mas hoje, olha só, da década de 70 para agora. 50 anos depois. 50 anos depois. E nós? Como é que vai ser daqui a 30 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos nós vamos ter aproximadamente 100 mil habitantes. Perfeito. Eu estou muito feliz, muito Santiago. Obrigado, Me convide muito que obrigado. virei com mais para falar do esporte, para falar do que... Tantos assuntos, né, Marcelo? Eu adoro aqui, né? Então, quero te agradecer, né? Que tenhas um final do ano com tua família. A gente te acompanha nas redes sociais, um final do ano abençoado. Amém. Com a tua equipe, o João, a Elaine, toda a tua equipe que sempre te acompanha da prefeitura. E muito obrigado, Marcelo. E nós veremos novamente em 2022. Se Deus quiser, né? Santiago, muito obrigado. Quero te agradecer também o convite, agradecer a todos, né? Eu já vou desejar um bom final de ano. Isso, já estamos, passa rápido. Tá passando essa pandemia, graças a Deus a gente tá com um sentimento que tá passando. Todo mundo tem que se cuidar ainda, naturalmente, né? Respeitar o que tem que ser respeitado. Mas que essa pandemia trouxe para nós uma mensagem de que a família é importante. É nesse momento que a gente se olha olho no olho. Fortalece. Sempre falo, né, que quando vai na casa da avó e do vô, as poltronas são viradas uma de frente para a outra, porque as pessoas conversavam antigamente. Hoje elas são viradas para a televisão. E a gente conseguiu, acho que um pouquinho disso, né, voltar no passado e olhar valorizar a nossa família, né, as pessoas que a gente perdeu, infelizmente, nesse período aí pandêmico. Mas que assim, que a gente retorna então agora, né, com toda a força e vigor aí para o próximo ano. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado a todos. E até o próximo programa, então. Tchau, tchau.